Na semana que vem, dia 29 de abril, se encerra o prazo para entregar a declaração do imposto de renda, pessoa física. Até quarta-feira, a Receita divulgou que não recebeu nem a metade das declarações devidas e vale lembrar que quem perder o prazo está sujeito a pagar uma multa que é de, no mínimo, R$ 165,74. Se você ainda não fez a sua, fique atento agora, porque nós vamos falar aqui com o Júlio Cilino, especialista no assunto, que vai dar algumas informações importantes para a hora de cumprir esta missão. O Júlio, ele é delegado do Conselho Regional de Contabilidade e contabilista atuante aqui em Mococa. Júlio, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo. Sempre por essa época aqui a gente conta com a sua presença no estúdio. Obrigado, Júlio. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Tá certo, Júlio. Mais uma vez, improrrogável o prazo, né? E de todos os anos o prazo final é 30 de abril. Este ano anunciaram para 29 de abril, que é uma sexta-feira, né? Foi uma surpresa para nós. Eu não vejo motivo para não ser o dia 30, né? Mas, infelizmente, está aí, a gente tem que cumprir esse prazo. Não adianta ele se iludir que há muitos anos que não ocorre a prorrogação de prazo. Né? Sim. E mesmo porque também, Júlio, eu acho que talvez por conta de ser um sábado, né? Muito mais pessoas vão estar acessando a rede e pode congestionar também a recepção, né? Ocorre. Nos últimos anos tem ocorrido uma lentidão assim rara, assim, realmente no último dia, mas nada que possa ser um motivo de não entregar a declaração. É só ficar ali alguns minutos que ela é transmitida com tranquilidade. Né? Júlio, quem precisa fazer a declaração este ano? Bom, este ano, como nos outros anos, muitas pessoas falam, minha renda, qual que é a renda? Mas não é só a renda que leva à obrigatoriedade a enviar a declaração do imposto de renda. É claro que a renda é a principal, né, motivo. É a renda tributável acima de R$ 28.123,91. E o rendimento isento também, acima de 40 mil. Ou patrimônio acima de 300 mil reais. Quer dizer, esses três fatores são os principais, existem outros, como ganho de capital e outras situações. Mas esses são os mais comuns, ou seja, esses três fatores ocorrendo conjuntamente ou isoladamente, a pessoa estará obrigada a transmitir a sua declaração de imposto de renda. O modelo mais indicado, o próprio sistema aponta no momento de fazer? Bom, o sistema, à medida que baixar do programa, a gente vai preenchendo o programa, ele vai trabalhando, te demonstrando qual que é a melhor opção, aquela que vai dar maior restituição ou aquela que vai dar menor imposto a pagar. Né? Geralmente, existem dois modelos, né? A chamada simplificada, porque no imposto de renda, né, você pega rendimentos tributáveis e deduz da base de cálculo do imposto as chamadas despesas dedutíveis, despesas médicas, plano de saúde, dependente, instrução e tal. Quando a gente vai para a simplificada, ele aplica um redutor de 20%, no limite de 16 mil e pouco, e ignora as despesas. Né? Na completa, chamada completa, ele considera todos os recibos, todas as despesas dedutíveis. Então, geralmente, o que acontece? A pessoa solteira, que não tem dependentes ainda, ou a pessoa que já formou a sua família, tende a ser melhor a opção simplificada. Porque os recibos delas, as despesas dedutíveis delas, é de uma quantidade pequena. Inferior aos 20%, limitado a 16 mil. Exatamente. Agora, aquela pessoa casada, que tem dependentes, que tem... talvez precisa ser casada para ter dependentes, né? Sim. Mas ter plano de saúde, despesas com dentista, então, com escola, está formando seus filhos. Então, essa pessoa geralmente tende a modelo chamado modelo completo ser mais vantajosa. Júlio, você mencionou a questão de ganho de capital. Como pode acontecer isso? Bem, boa pergunta, porque geralmente as pessoas, elas esquecem, vou tratar do imposto de renda em abril, vou procurar meu contador, eu mesmo vou fazer em abril. Mas quando ocorre venda de imóvel, venda de ações, venda de bens de um modo geral, acima de 20 mil reais, é preciso fazer uma conta. Qual que é? Qual que é o preço que eu vendi e quanto que ele custou? Quanto está constando na minha declaração de imposto de renda? Se ocorreu um lucro ali, costumamos falar lucro imobiliário, mas não é correta. Isso a gente chama de ganho de capital. A legislação, então, ela pede o recolhimento de 15%
dessa diferença. E o recolhimento tem que ocorrer no último dia do mês subsequente do negócio vendido. E muitos pensam que é agora. Então leva para o contador. Quando não é no ajuste anual mais. Não é no ajuste. É um cálculo à parte, né? Dessa forma, as pessoas precisam atualizar o valor dos seus imóveis? Boa pergunta também. Porque, no caso, às vezes comprou, mas ela investiu, ela fez uma reforma, então mudou o valor do imóvel daquele que ela havia comprado. Exatamente. Então, as pessoas que têm os seus imóveis vão fazendo reformas, ampliando o seu imóvel, somar as notas, os gastos que ocorreu no ano e ir valorizando o bem. Sim. Mas, neste caso, é permitido. Não pode ser valorizado pela valorização de mercado. Certo. Não vou dizer que não pode, até pode, desde que você pague o ganho de capital. Então, quer dizer, o ganho de capital, ele deve ser pago na venda, mas também na valorização. Então, o que acontece? Ninguém valoriza Sim. por questão de mercado, senão fica sujeito ao pagamento de 15% do ganho de capital. Correto, Júlio. Casais devem fazer a declaração em conjunto ou em separado? O que é mais vantajoso? Só a partir do momento em que se tem as despesas, os rendimentos? Via de regra, é separado. Hoje, com raras exceções, a não ser em casos, por exemplo, um dos cônjuges, né, ele tem um ganho de um salário mínimo, mas tem já idoso e tem um plano de saúde muito elevado. Então, a renda dele é inferior ao plano de saúde. Neste caso, compensa fazer em conjunto. Mas, via de regra, não compensa fazer a declaração em conjunto se o casal tiverem renda tributáveis, né? Sim. Então, geralmente não compensa. Então, é melhor fazer separadas. E todos os dependentes, ou seja, qual dependente, a condição que pode ser incluído na declaração? Boa pergunta também. O cônjuge, ou companheiro ou companheiro. No caso de companheiro, de relação... união estável ou que tenha... na união estável, por exemplo, que não são casados em papel, na convivência há mais de 5 anos, pode ser dependente. Os filhos e enteados até 21 anos. E aqueles que fazem cursos universitários até os 24 anos. Importante colocar o dependente e observar se ele não tem renda. Se ele tiver renda, não compensa colocá-lo como dependente. Né? Mesmo no caso da esposa do companheiro ou da companheira. Pode ser colocado também o incapaz. O filho incapaz, aquele que tem problemas de deficiência, alguma incapacidade, pode colocar para a vida toda, não tem aquele limite de idade. Né? Também os pais, avós e bisavós, desde que a renda deles não ultrapasse a R$22 mil, a renda isenta deles, né? Geralmente são aposentadas pela Previdência. Né? Então, basicamente são, não sei se eu estou deixando de lembrar de algum. Uma pergunta. Netos. Sim. Tem muitos avós, bisavós. Com arrimo ou sem arrimo de pai? Tanto faz. Tem que ser com arrimo. Com arrimo. Então, mas o avô fala, mas eu cuido do meu neto, eu pago a escola para o meu neto, plano de saúde, eu quero colocá-lo como dependente, né? E realmente ele custeia, a gente convive com ele ali, né? Mas a legislação fiscal ela observa o seguinte, claro, se ele tem a condição, ele cuida financeiramente, assiste financeiramente aquele neto, né? Ou pode ser, né, um outro menor. Ele assiste aquilo lá e ele detém a guarda. É necessário que tenha a guarda. Judicialmente está escrito isso. Geralmente, essa situação, essa relação é informal, não está formalizado na justiça, né? Então, geralmente, na maioria dos casos, o neto não consegue colocar como dependente atendendo a legislação fiscal. Júlio, me ocorreu aqui agora, até como curiosidade, a legislação permite a união homofóbica. Como faz para colocar o cônjuge ou esse caso também pode? Pode colocar no item como cônjuge. É uma novidade do ano passado para cá. Né? Tá certo. Desde seguindo a regra, se tem convivência familiar, né? Dentro do mesmo grupo familiar. Como humanidade familiar? Há mais de 5 anos, é a mesma regra. Tá certo. Ô, Júlio, a Receita tem, a cada ano que passa, apertado o cerco para evitar evasão de recursos, né? Ou seja, ou também sonegação. Com relação às domésticas, esse ano também tem uma novidade, né? Tem.
já existe há algum tempo, né? A pessoa que faz o modelo completo e ele tem uma questão de despesas, vamos falar de despesas, né? O contribuinte pode, é um incentivo fiscal na realidade. Quando a gente fala das despesas dedutíveis, você deduz da base de cálculo, ou seja, antes de calcular imposto, você deduz da base de cálculo as despesas de instruções e médicas. A despesa com gastos previdenciários do empregado doméstico ou doméstica, ele deduz do imposto direto. Então é uma dedução muito importante, né? Sim. Mas é uma questão que a gente estava conversando aqui antes do programa, se a pessoa, o esposo da doméstica, vamos dizer assim, Sim. ele tem uma renda formal e vai fazer a declaração de imposto de renda dele, né? E ele colocar a esposa que trabalha como doméstica como dependente. Então existe a possibilidade de cair em malha fina, porque se o empregador informou que ela está contribuindo e pagou os salários dela, então ela vai ser glosada essa despesa dessa dependente. Tá certo. Então seria interessante aí que o empregador doméstico avisasse a sua doméstica, declarei seus rendimentos, avise lá o seu esposo para colocar isso também na declaração, né? De qualquer maneira, mesmo ele não falando, é prudente não colocar, porque mesmo ele não colocando, a Receita tem a base de recolhimento dela, então Sim. pode conflitar. Tá certo. Júlio, quanto o contribuinte pode deduzir com educação? Essa é uma revolta. Né? Porque se gasta muito mais, né, do que aquele limite. Se gasta muito mais. Hoje uma escola de ensino médio, fundamental, gasta aí 4, 5, 6, dependendo, até 8 mil reais. Mas o limite de educação é 3.561,50. Ou seja, não importa o quanto gastou. É claro, se gastou 2 mil, será 2 mil. Mas se gastou 9 mil no ano, você vai colocar lá 9 mil lá, mas o próprio programa vai deduzir da base de cálculo 3 mil. Só. Tá certo. E mesmo também o valor que se deduz para o dependente, né? Gasta-se muito mais com o dependente do que os... Exatamente. É uma revolta muito grande, né? Dependente em torno de 2 mil reais. Né? Júlio, a gente estava comentando aqui a questão do idoso, que tem um gasto muito grande com medicamentos. Remédios fazem parte também das deduções? Não, os remédios não fazem. Houve projeto de lei, mas não foi aprovado, não pode lançar na farmácia qualquer tipo de despesa de medicamento para deduzir da base de cálculo. Ainda é possível aquela pessoa que não fez ou gostaria de fazer uma doação para os fundos municipais do direito da criança e do adolescente? Excelente pergunta. Hoje o município recebe desse incentivo fiscal mais de R$1 milhão ao ano em função das doações do imposto de renda. Na hora que tem que ser no modelo completo, a pessoa que apurou o imposto e ele pode, na hora que for gerar o seu DARF, pagar o imposto, ele pode dividir o DARF em parte para doação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Mococa tem um trabalho muito importante nesse sentido. É um recurso bastante fiscalizado, quem zela dele são pessoas idôneas na sociedade e tem uma aplicação, tem entidades em Mococa que praticamente sobrevivem com esses recursos. Então é muito importante. Hoje, as doações podem ser feitas num limite maior até 31 de dezembro, mas até 30 de abril também pode ser feito. Aqueles 6% que não foram atingidos até 31 de dezembro, pode ser complementado agora? Exatamente, mas não é 6 agora. Não, menos. Agora é só a diferença para os 6. Exatamente. Então, o próprio, tem que tomar cuidado, fazendo a pesquisa no imposto de renda, tem lá o lugar para fazer a doação, escolhe o município de Mococa, e já separa, imprime os 2 DARFs. Então, ficou muito seguro a doação, para quem tinha insegurança, medo de cair em malha fina e tal, hoje ficou bastante tranquilo nesse sentido. Tá certo, Júlio, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque Mococa tem muitos profissionais liberais esse ano e também tão complicado, né? Só para a gente encerrar. A Receita Federal vem criando mecanismos de cruzamentos. Este ano tem uma novidade. Os dentistas, os médicos, psicólogos, odontólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, ao fazer o carnelião, que o carnelião é um pagamento que se faz antecipado, ele tem que inserir no programa, no aplicativo, o nome de cada cliente dele, o quanto que pagou e o CPF dessa clientela. Né? E isso depois ele traz para a declaração de imposto de renda. Então, quer dizer, a Receita Federal, ela matou 2 coelhos com uma cajadada só. Ou seja, ela fiscaliza o profissional, mas ela fiscaliza também quem anunciou o pagamento de despesas desses profissionais.
Então, quer dizer, aqueles que estavam acostumados a lançar lá sem recibo, alguma coisa assim, tem que tomar cuidado, porque hoje a Receita sabe, se você anunciar um profissional lá, ele vai dentro do sistema da Receita, vai saber se aquele pagamento realmente procede. Tá ok. Júlio, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar com vocês.